Saudações! Eu sou o professor Emerson Cassiano e olha isso aqui. Olha, gente, olha que maravilha. Vocês sabem o nome desse fenômeno onde todos os ramos da sua rosa deserto produzem flores quase que ao mesmo tempo? Isso a gente chama de sincronia de floração. Já ouviu falar? Sabe como você pode chegar nesse ponto aqui? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você está chegando aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aproveita que a gente sempre tem dicas maravilhosas aqui, então aproveita e se inscreve para ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos por aqui. Gente, cultivar rosas do deserto não é apenas regar e adubar, isso eu sempre falo lá para os meus alunos do método Rosa do Deserto de A a Z. Cultivar rosas do deserto é uma expressão de arte. Você deve entender a sua planta, deve, lógico, garantir que ela tenha saúde, que ela se desenvolva bem, que ela produza um caudex gordinho, bonitinho, que ela desenvolva ramos, mas é fundamental também você trabalhar a arte nas suas rosas do deserto para que elas assumam os aspectos belíssimos, como aquelas rosas do deserto que a gente vê por aí na internet, né, em fotos no Google. A gente vê muitas fotos bonitas de rosas do deserto na internet. E o que garante a beleza das rosas do deserto, né, extrair o máximo a beleza dessas plantas, são as técnicas ornamentais. Aquelas técnicas que servem não necessariamente para você deixar a sua rosa do deserto saudável, mas que você deixe ela com um aspecto mais bonito possível. E as rosas do deserto são plantas muito versáteis, né? A gente sabe que a gente pode trabalhar desde o caudex, né, fazer levantamentos, limpezas de raízes, as podas, né, que a gente faz também tanto nas raízes como nos ramos, como nas folhas, são técnicas fundamentais para a gente trabalhar o aspecto dessas plantas. Mas existe um fenômeno, né, um fenômeno que eu considero relativamente raro entre as rosas do deserto, entre as pessoas que cultivam, e quando acontece a gente já pega a câmera para tirar foto. É raro por quê? Porque não é na casa de todo mundo que a gente vê rosas do deserto produzindo esse fenômeno, né? Então é comum a gente ter rosas do deserto em um ramo só. Muita gente acaba focando muito apenas no aspecto da floração única ali. Você tem uma planta que produziu uma flor e você fica feliz. Lógico, é um motivo de felicidade, que existem muitas flores belíssimas e é sempre uma alegria quando elas desabrocham. Mas você pode ir muito mais além, você pode ir muito mais além e realmente extrair muito mais beleza das suas plantas. Por que ficar feliz com uma flor só, se você pode produzir dezenas, várias de flores em uma mesma planta? Já pensou? Por que se contentar com uma planta que tem um raminho só produzindo uma flor na ponta, se você pode ter uma planta que produz várias flores, vários ramos com várias flores na ponta de cada um? Gente, isso aqui é muito recompensador. Isso aqui é algo fantástico. Todo mundo que chega aqui, que olha para essa planta aqui, fica impressionado. Eu já cansei de tirar fotos e fazer vídeos dela aqui, porque é uma planta que está numa fase aqui dando um espetáculo. E não foi a única que já apresentou esse fenômeno aqui a partir das técnicas que eu utilizo, né? Já tive outras plantas, né, como você pode ver aí nas imagens, já tive outras plantas que já conseguiram atingir esse auge. É importante também entender que a planta ela não vai se manter sempre assim. Por isso que é importante você ir trabalhando para ela manifestar essa beleza de vez em quando e você conseguir admirá-la e conseguir dividir essa beleza com seus amigos e com seus familiares. Esse fenômeno aqui se chama sincronia de floração. A sincronia de floração, ela acontece quando a maioria, ou se não todos os ramos da sua rosa do deserto produzem flores ao mesmo tempo, ou quase ali que ao mesmo tempo, alguns abrindo depois, outros antes, enfim. Mas você fica com essa copa totalmente tomada por flores. Isso aqui, gente, é o auge da beleza floral, né, de uma rosa do deserto. A gente vê muitas fotos na internet de plantas
em fase de sincronia de floração e a gente fica admirando, mas muita gente acaba achando que é uma coisa muito distante, é uma coisa muito difícil, muito complexa de conseguir. Não, basta você utilizar as técnicas certas, respeitar o tempo da planta, entender que cada coisa ao seu tempo, entender que ela nem sempre vai estar assim, tá? Vai ter períodos que ela vai ficar feinha e a gente vai cuidando para que ela, quando chegar no período favorável, ela manifeste a sua beleza da melhor forma possível. E aí eu vou dar a dica de como você pode fazer algumas de suas plantas aí, as técnicas para chegar a esse ponto de sincronia de floração. Eu estou trabalhando outras aqui que estão aqui em processo. Olha, essa aqui é uma planta com caudex robusto e está aqui já produzindo uma flor e todos os outros ramos estão com botões, olha. Então não é necessariamente na mesma época. Mas essa aqui, gente, é uma planta que não está nas mesmas condições que essa aqui. E aí a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que condição precisa ser essa para a sua planta produzir essa sincronia de floração. Uma condição importantíssima. Exposição homogênea ao sol. Sim, todos os ramos da sua planta, eles precisam ser expostos ao sol de forma homogênea. Então, por exemplo, essa planta aqui, ela está mais localizada aqui no meio do meu jardim. Então não tem paredes, não tem partes de telhado próximas a ela. Então o sol, ele passa aqui por cima e ele vai expondo ela aqui, atingindo essa rosa deserto quase que de forma homogênea. Então todas as partes dela vão tomar sol. Muitas vezes uma planta como essa aqui, que está ali naquela bancada ali atrás, uma boa parte do dia ela toma sol, mas outra parte do dia ela fica na sombra. Então é uma exposição heterogênea. Então muitas vezes aquele ramo que está tomando mais sol, ele cresce mais, a floração dele vem primeiro, os outros acabam crescendo um pouco mais lentamente, a floração acaba vindo um pouco depois e você acaba não conseguindo o efeito da sincronia de floração. Então você ter uma exposição homogênea à luz solar é fundamental para a sua planta conseguir produzir flores em todos os ramos praticamente ao mesmo tempo. Uma outra coisa fundamental é a adubação, né? A planta ela precisa estar muito bem adubada, porque uma planta com deficiência nutricional ela não vai conseguir produzir flores de forma abundante. A gente sabe que uma rosa do deserto, para produzir flores, ela precisa estar bem adubada em fósforo, em potássio, ter também um bom aporte de cálcio e, claro, a gente não pode esquecer todos os micronutrientes que as plantas precisam. Então, a adubação ela precisa ser rica, regular, né? E na medida certa. Você não pode cometer exageros, porque se você exagerar, você também vai atrapalhar a floração da sua planta. Uma outra coisa é manter a sua planta livre de pragas. Claro, se a sua planta estiver sendo atacada por ácaros, cochonilhas de raiz, de carapaça, enfim, dificilmente ela vai produzir flores ou vai conseguir produzir uma quantidade significativa de flores. Então manter a sua planta livre de pragas é fundamental. E agora vamos aos procedimentos que você pode fazer aqui na planta para que ela consiga ter condições de expressar a sincronia de floração. Existem dois caminhos que você pode seguir para você fazer essa sincronia de floração. O primeiro caminho é você pegar uma planta e fazer podas regulares nela. Sim, você nunca deixar um ramo se destacar do outro. Você sempre está fazendo podas regulares para a copa ficar homogênea e ela conseguir ser exposta ao sol de uma forma homogênea. Então você está sempre cuidando da aparência, aparando ali e cuidando da altura da copa dela. Ter uma copa homogênea em termos de altura, de ramos, é fundamental para você ter esse efeito da sincronia de floração. Se você tem uma planta com ramos em diferentes alturas, dificilmente você vai ter todos eles produzindo flores ao mesmo tempo, porque alguns vão tomar mais sol, outros vão tomar menos sol, e aí você vai ter condições diferentes de um ramo para outro para a produção da flor. Então fazer podas regulares. Aí você pode estar se perguntando: quantas vezes eu devo podar a minha rosa deserto? De quanto em quanto tempo? Isso vai depender muito de uma planta para outra, gente, do clima da sua região também. Então não adianta eu dizer que você deve podar a sua rosa deserto a cada 6 meses.
Depende muito, depende. Eu geralmente podo minhas plantas em média 2 vezes por ano, tá? Isso funciona para mim, aqui no meu clima, aqui na minha região. Mas depende muito, o galho precisa estar crescido, precisa estar maduro para você cortar. Não pode ser um galho, por exemplo, essa aqui está com os galhos ainda muito pequenininhos. Então eu não vou fazer uma poda nela do jeito que ela está aqui agora, né? Mas olha que beleza essa árvorezinha aqui. Eu gosto muito de rosa deserto com essa copa baixa, né? Com esse aspecto. Se ela chegar a crescer muito os galhos, eu olho para ela, pelo aspecto que eu gosto que ela tenha, né? Pela aparência que eu quero que ela tenha, eu vou lá e faço uma poda. Quanto tempo isso vai levar? Depende dela, tá? Então depende da genética dela, do tempo, do meu clima aqui. Então tudo isso vai variar, então não adianta eu te dizer um número exato. Observe a sua planta e entenda o que é que você quer para ela e você vai saber quando fazer a poda. Mas as podas regulares são fundamentais para você manter essa homogeneidade e ter aí condições de presenciar esse fenômeno da sincronia de floração. A segunda técnica que você pode fazer aí nas suas plantas para experimentar aí essa sincronia de floração é você fazer múltiplos enxertos. Sim, você selecionar uma planta que já está bem ramificada, uma planta grande, uma planta vigorosa, e aí você cortar os galhos delas lá em cima e enxertar aquela flor que você deseja que ela manifeste ali através da enxertia, tá? Foi o caso dessa aqui. Essa aqui era uma planta com a flor rosa simples, tá? E aí eu fiz, ela tinha 1, 2, 3, 4, 5 ramos aqui em cima. Podei todos, cortei todos e enxertei um galinho de Swallow, que é essa variedade bem aqui. Eu sei que Swallow é muito florífera e eu já esperava, eu fiz essa enxertia múltipla aqui, né? Já esperando que ela ia me presentear, porque eu conheço as propriedades dessa flor. É uma flor que geralmente é bem generosa quando ela é produzida, sempre vem muitas flores. Então, se você quer fazer esse fenômeno na sua planta, aí a gente entra numa outra dica, que é saiba as características daquela flor que você vai enxertar, tá? Então não adianta você enxertar uma flor que seja muito pesada, uma flor que tenha 6, 7 camadas de pétalas, né? Uma flor que a planta tenha dificuldade em produzir, não adianta. Então prefira flores leves, flores simples, dobradas, no máximo triplas ali, mas que você conheça as características daquela variedade. Então você procure uma variedade que seja bastante florífera, como a Swallow, como a Viúva Negra, como a UNR12. Então existem muitas variedades de rosa deserto que são bastante floríferas, então você deve atentar para qual variedade você vai enxertar. Então você deve fazer esses múltiplos enxertos e quando você faz a poda regular ou múltiplos enxertos, acontece o mesmo fenômeno fisiológico aqui na sua rosa deserto, que é, você vai ter vários ramos se desenvolvendo ao mesmo tempo, no mesmo estágio de desenvolvimento. Quando você poda ramos de forma irregular, você vai ter ramos com diferentes alturas, com diferentes estágios de desenvolvimento, então a fase de floração vai variar de um ramo para outro. Agora, quando você mantém a poda, mantendo essa copa homogênea, ou quando você faz esses múltiplos enxertos ao mesmo tempo, você vai ter aqui vários ramos se desenvolvendo de forma homogênea, de forma igual, no mesmo estágio de desenvolvimento. E na ponta de cada ramo, gente, a gente tem um meristema, que a gente chama de meristema floral, que é o meristema responsável por produzir as flores. E quando você faz esses múltiplos enxertos aqui ao mesmo tempo, você vai ter todos eles se desenvolvendo juntos e eles vão chegar no ponto de floração ao mesmo tempo. Esses meristemas vão ser estimulados a produzir flores ao mesmo tempo. E aí vai chegar o ponto que você vai ter essa maravilha de espetáculo, que é uma sincronia de floração, que é um dos auges aí de belezas de uma rosa deserto, né? Talvez o auge supremo, né? Quando a gente vê uma copa de uma rosa deserto totalmente tomada por flores. Isso é um espetáculo. Se você está gostando desse vídeo, gostando dessa dica maravilhosa aqui, não esqueça de deixar o seu like. Vai aqui embaixo e curte, deixa o seu like e ajude esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. E aproveita e deixa o seu comentário, diz o que você está achando, o que você gostaria de ver nas suas rosas deserto. Eu vou adorar ver a sua opinião sobre essa dica de hoje. E é isso, gente. Sincronia de floração.
Estimulo muito você utilizar as técnicas corretas para chegar nesse ponto aqui nas suas rosas do deserto, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Aproveita, marca o sininho para ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos por aqui. Olha, me segue também no Instagram que está aqui embaixo, tá? Também estamos lá todos os dias compartilhando dicas bem legais. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!